Olá! Nessa sessão, vamos trabalhar com as funções de manipulação e vamos começar pelo agrupamento e divisão de arrays. Primeiramente, vamos criar um array 1D com os números de 0 até 9. Na sequência, criamos um array com 2 dimensões, 3 linhas e 6 colunas com os números de 0 até 17. E, por fim, array 2D 1 com os números de 18 até 35, também com 3 linhas e com 6 colunas. Vamos agora fazer a exploração das funções. Primeiramente, vamos trabalhar com o concatenate, que, como o próprio nome indica, é utilizado para nós concatenarmos ou juntarmos 2 ou mais arrays. Vamos fazer a chamada para a função np-concatenate e enviamos como parâmetro o array 2D 0 e o segundo array 2D 1. Podemos observar que o array foi concatenado. Nós mantivemos as 6 colunas, porém agora temos 6 linhas. Por padrão, o NumPy concatena no eixo 0, que é o eixo das linhas, mas é possível concatenar também nos outros eixos. Vamos fazer a chamada novamente para a função np-concatenate. Enviamos o array 2D 0 juntamente com o array 2D 1 e vamos especificar axis igual a 1. Com isso, nós temos 3 linhas e 12 colunas. Vamos agora avançar para a próxima função, que é chamada de stack, traduzindo significa pilha, ou seja, vai empilhar os arrays e criar uma nova dimensão para a pilha gerada. Vamos fazer a criação de uma nova variável, array stacked, np.stack, e vamos especificar o parâmetro arrays. Enviamos o array 2D 0 juntamente com o array 2D 1. Vamos visualizar o resultado dessa nova variável. Nós podemos observar que nós temos os 2 arrays originais, conforme temos na definição acima, e foi criada uma nova dimensão, que é a dimensão da profundidade. Podemos observar o shape desse novo array. Perceba que nós temos 3 linhas e 6 colunas, que são as dimensões originais, porém agora temos a profundidade igual a 2. Podemos também especificar o parâmetro axis. Por padrão, esse parâmetro é igual a 0. Vamos agora fazer um novo exemplo, especificando axis igual a 1. Quando nós executamos esse código, podemos observar outro shape ou outras dimensões para esses dados. Perceba que antes nós tínhamos a profundidade igual a 2, agora nós temos a profundidade igual a 3. Com isso, nós temos 3 matrizes diferentes. Esse parâmetro axis vai indicar onde o eixo adicional será criado. Nós temos agora a combinação da primeira linha da primeira matriz com a primeira linha da segunda matriz. Na sequência, a segunda linha com a segunda linha e, por fim, a terceira linha da primeira matriz com a terceira linha da segunda matriz. Para adicionar no último eixo, nós podemos especificar o parâmetro axis igual a -1. Com isso, note que agora foram geradas mais linhas. Vamos observar o array stacked.shape. Temos 3 como valor de profundidade, são 6 linhas e 2 colunas. Perceba que o número 2 é sempre adicionado de acordo com o axis. No primeiro exemplo, o axis é igual a 0, ou seja,
O 2, ou a dimensão adicional, é colocada na posição 0, depois na posição 1 e, por fim, na posição 2, que é a última. Existem também as funções vStack e hStack. O V significa vertical e o H significa horizontal. Podemos fazer o teste np vStack e precisamos especificar o parâmetro chamado tup. Vamos passar o array 2D na posição 0, array 2D na posição 1. Executando esse código, perceba que nós temos o mesmo resultado se nós tivéssemos utilizado o np concatenate com o axis igual a 0, ou seja, é feita a concatenação pelas linhas. Podemos fazer o teste com a outra função, que é chamada do hStack. Enviamos os mesmos parâmetros, array 2D 0, array 2D 1. Teremos a concatenação na horizontal, ou seja, é o mesmo que o concatenate, especificando axis igual a 1. Vamos agora avançar para a próxima função, que é a split, que vai fazer a divisão do array. Vamos utilizar o outro array, que é o array 1D. Como parâmetro, nós especificamos o array 1D. Se nós executarmos esse código, é retornado esse erro, pois está faltando um parâmetro chamado indices or sections, que nós precisamos especificar em quantas seções esse array será quebrado. Se nós especificarmos o valor 2, nós temos o array quebrado em 2 partes. Vamos agora fazer um teste com o sections igual a 3. Veja que é retornado um erro indicando que a divisão não resulta em um valor igual. Nós precisamos ter o mesmo número de elementos em cada divisão. Nesse caso, vamos especificar o array 2D 0. Com isso, nós temos a divisão de novos arrays. Originalmente, esse é um array com 3 colunas e 6 linhas. Especificando esse parâmetro, foram criados 3 novos arrays. Podemos informar o eixo desejado, especificamos o axis igual a 1. Note que agora a divisão foi feita novamente em 3 partes, mas considerando as colunas. Vamos fazer mais um teste. Ao invés de colocar um valor fixo, vamos especificar 2 e 3. Axis igual a 1. Nós vamos dividir o array ao longo do eixo 1 após os índices 2 e 3. Ou seja, temos a divisão padrão no primeiro resultado e, na sequência, temos as divisões a partir desses eixos. Assim como para o concatenate, existem as funções vSplit e hSplit. Primeiramente, vamos fazer um teste com vSplit. Parâmetro array vai receber o array 2D 0. Especificamos novamente indices or sections igual a 3. Nós vamos ter o mesmo resultado do nSplit que nós havíamos feito anteriormente. Vamos agora fazer o teste com o hSplit. Só mudamos o nome da função. Perceba que temos a divisão por colunas e, por fim, podemos também especificar os índices. 2,3, teremos um resultado parecido com o anterior. Nesse exemplo, foi criado um array vazio, que nesse teste nós precisamos usar a divisão na horizontal. Obrigado e até a próxima aula!